A senhora sabe o que é homeopatia? Isso é um remédio. Homeopatia é uma forma de medicamento, né? Sei não. Medicina, tô fora. É o tratamento através de medicação natural. Você sabe o que é homeopatia? Não, senhora. E meditação? Meditação, não sei. O que é? Meditação é você se concentrar naquilo que você quer. A gente para analisar alguma coisa. Você está com uma tranquilidade com um ser infinito, esse ser misterioso. Olá, no programa de hoje nós vamos tratar de dois assuntos muito interessantes: a homeopatia e a meditação. No mundo inteiro existem várias escolas e formas de meditar, mas o importante é que você encontre o seu jeito de meditar em busca de uma vida mais saudável. Meditar é mais do que um conjunto de posturas e de técnicas, é um estado da mente. Se você conseguir gerar um estado de atenção permanente para o seu próprio corpo e a sua própria mente no seu dia a dia, você também estará meditando. A homeopatia é uma terapia bastante conhecida e aqui no Brasil é inclusive reconhecida como especialidade médica pelo Conselho de Medicina. A homeopatia no Brasil ela é bem adiantada, bem desenvolvida. A homeopatia é uma especialidade médica desde 1980, é uma especialidade farmacêutica desde 1995 e está implantada no Sistema Único de Saúde, né, disponível para toda a população brasileira. Está interessado em saber mais sobre homeopatia e meditação? Então não saia daí, a gente volta rapidinho. Pois é, no programa de hoje a gente vai começar falando sobre meditação. E nós fizemos questão de estar aqui numa praça pública para mostrar que meditação pode ser feita em qualquer lugar e deve fazer parte do nosso dia a dia para que a gente possa ter uma vida saudável. A gente vai conversar sobre meditação com um jornalista italiano que já é radicado aqui em Natal, né, Antonino Condorelli, que é também um praticante de meditação, né, Antonino? Você descobriu na meditação uma forma de ter uma vida mais saudável? Com certeza, Glácia. Na verdade, a meditação é algo que, quando a gente incorpora, acaba fazendo parte do nosso dia a dia, nos seus aspectos mais cotidianos, né? Cada um dos nossos momentos. Porque, afinal, o que é a meditação? Muita gente acha que meditação é algo ligado a experiências transcendentes, metafísicas, é algo que precisa de rituais complexos, de afastamento da sociedade. Na verdade, meditação, na sua essência, não é nada disso. Meditar significa apenas ter um estado de atenção aguçada, plena, consciente para os próprios estados internos, para o próprio pensamento, os próprios estados corporais e para o que acontece ao nosso redor. Meditar, na sua essência, no seu âmago, quer dizer simplesmente manter um estado de atenção plena para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor, que é uma forma de nos conhecermos melhor, de estarmos atentos aos nossos hábitos mentais, comportamentais, às nossas reações aos fenômenos, a forma como nós tendemos a perceber as coisas e a reagir a elas, e o que essa consciência nos permite mudá-las. Então nós podemos estar meditando enquanto estamos na rua, enquanto estamos lavando louça, até mesmo enquanto trabalhamos, porque meditar não significa necessariamente se afastar e se isolar do mundo e praticar determinadas técnicas de autoconhecimento. Meditar significa prestar atenção no nosso pensamento, no nosso corpo e no mundo ao nosso redor, no dia a dia. Antonina, obrigada por essa sua primeira resposta. E agora tem outra pergunta, desta vez das pessoas que a gente encontrou pelas ruas da cidade. A gente precisa passar muito tempo meditando. Meditar não exige necessariamente se afastar do mundo e ficar horas ou minutos sentados de olhos fechados e com a coluna ereta. Você pode estar praticando esse estado de atenção para os seus pensamentos, para as suas sensações corporais, para os seus estados corporais e mentais, também enquanto desenvolve atividades do seu dia a dia.
Então, meditar é mais do que um conjunto de posturas e de técnicas, é um estado da mente. Se você conseguir gerar um estado de atenção permanente para o seu próprio corpo e a sua própria mente, no seu dia a dia, você também estará meditando. Antonino, eu e muitas pessoas que estão nos assistindo agora certamente imaginam que meditação precisa de toda uma técnica zen, né, de toda uma postura de lótus. Como é que a gente tem de fazer para meditar? Então, Glácia, na verdade, não precisa necessariamente disso. Isso é bom. O que você falou é bom. Meditar geralmente requer se afastar um pouquinho dos compromissos do dia a dia, manter a coluna ereta, certo? E manter o foco da própria atenção na própria respiração, que é a técnica básica chamada respiração consciente, a técnica básica que perpassa toda e qualquer tradição de meditação. Estar consciente do próprio inspirar e do próprio expirar, que é uma forma de ligar a própria mente e o próprio corpo, de religar a mente e o corpo e permitir que a pessoa adquira um estado de tranquilidade mental e de limpeza mental necessária para poder observar o próprio pensamento e também as próprias sensações corporais. E dando continuidade a essa sua resposta, a gente tem mais uma pergunta das pessoas. Qual é a melhor forma de meditar? Começar a meditar é muito simples. Basta você sentar, não precisa ser em posição de semilótus ou lótus, tentar manter a coluna ereta e começar a prestar atenção na sua inspiração e na sua expiração. Simplesmente isso. Isso é suficiente, se você praticar isso por alguns minutos, isso é suficiente para gerar um estado de atenção plena, ou seja, de atenção mais refinada, mais fina, mais aguçada, que lhe permitirá conhecer melhor os seus próprios padrões de pensamento e de ação. Quando você começou a ver que a prática da meditação realmente iria fazer diferença na sua vida? Olha, eu comecei a me interessar pela meditação em 2006 e no ano seguinte, 2007 já para o final de 2007 e começo de 2008, após muitas leituras e um interesse intelectual pela prática, comecei a realmente me entregar para a prática, que realizo essencialmente na parte da manhã, logo depois de acordar. E no começo foi difícil, no começo é difícil, eu não vou mentir, eu não sou um praticante, não sou um mestre de meditação, sou um simples praticante, e para quem está acostumado a um ritmo de vida, a um estilo de vida urbano, contemporâneo, moderno, com toda a sua carga de estresse, de neuroses, de compromissos, de ritmos corridos na nossa vida diária, é realmente muito difícil adquirir o hábito e o prazer, sobretudo, de parar sem sentir aquela sensação de estar perdendo tempo. Quando a gente consegue transformar isso num padrão de pensamento, num hábito, a gente muda a nosso olhar sobre a realidade. E essa mudança de olhar é o que realmente o verdadeiro benefício da meditação, o verdadeiro valor que a meditação aporta à nossa vida, ou seja, entender que estar parado, simplesmente olhando para nós mesmos, é algo que pode estar transformando o mundo. Esse é o grande diferencial da meditação, em minha opinião, e pela minha própria experiência. Vamos a outra pergunta das pessoas. A meditação serve para curar doença? A meditação, de toda e qualquer tradição meditativa, se baseia num princípio essencial, o fato de que mente e corpo não são realidades separadas, elas estão interligadas. Então, é claro que se a gente conseguir acalmar a nossa mente, mudar os nossos padrões mentais, mudar a forma como percebe o mundo, isso também reflete no corpo, beneficia o nosso corpo, porque muitos dos problemas corporais, muitos dos sintomas corporais que nós tendemos a desenvolver são frutos, em grande parte, da forma como nós pensamos nós mesmos e como pensamos o mundo. São fruto de uma percepção distorcida da realidade. Então, adquirir maior clareza mental, que é algo que a meditação pode proporcionar, também tem efeitos na saúde. Isso, eu vejo isso, sou testemunha disso, porque conheço pessoas que curaram gastrites ou aliviaram seus sintomas através da meditação. Conheço pessoas que curaram cálculos renais
simplesmente meditando várias horas por dia. Então, isso pode parecer algo místico, mas não, isso é algo que a própria ciência contemporânea está cada vez mais afirmando a interligação estreita que existe entre a forma como pensamos a realidade, ou seja, a nossa mente, e a forma como o nosso corpo traduz isso, ou seja, essa interligação estreita entre o corpo e a mente. Então, os efeitos da meditação na saúde são grandes e podem sim até curar doenças, até contribuir, ser um dos fatores determinantes na cura de doenças graves, como cânceres e outro tipo de doenças sérias. Antonino, eu espero que com esse seu testemunho, os telespectadores se sintam incentivados a fazer meditação, né? Eu vou tentar. Eu garanto que eu já tentei outras vezes e não tive tanto sucesso, porque como eu sou muito agitada e a meditação exige, pelo menos que você pare, onde quer que seja, mas que você pare, é difícil. Mas eu vou tentar, eu agradeço aí seu incentivo e espero que você mergulhe cada vez mais na meditação para continuar a ser essa pessoa zen, assim, que a gente tanto admira. Eu espero também, né, poder seguir o teu conselho, né, de me aprofundar mais ainda e me tornar ainda mais zen do que eu atualmente sou. Mas eu convido todos vocês também, todos os espectadores, a experimentarem. Para meditar, como eu já falei, você não precisa sentar horas na posição de lótus e com a coluna ereta. Você pode dedicar até 5 minutos do seu dia simplesmente para estar consciente da sua inspiração e da sua expiração. Isso já vai lhe beneficiar muito. Se você praticar isso durante alguns dias seguidos, você vai criar um novo padrão, um estilo de vida no qual você vai ter um momento dedicado a você mesmo, dedicado a você mesma, dedicado a parar para se observar, para se autoconhecer. Isso vai beneficiar muito a sua saúde e o mundo ao seu redor. Então eu aconselho, experimente. 5 minutos por dia não fazem mal a ninguém, mas podem fazer muito bem para muitas pessoas. Eu já comecei agora. E nessa inspiração e expiração, a gente vai agora para um intervalozinho rápido e no próximo bloco vamos falar sobre homeopatia. Não perca! Milhares de pessoas em todo o mundo utilizam a homeopatia como forma de aliviar ou curar doenças. Mas ainda tem muita gente que não sabe nem o que esse sistema natural de medicina significa. A homeopatia é uma terapia baseada na prática de tratar igual com igual, que está relacionada com o tratamento da pessoa inteira, como um todo, ao contrário de tratar as doenças ou os sintomas isoladamente. A homeopatia ela foi criada em 1796 na Alemanha pelo médico Samuel Hahnemann. Na verdade, Samuel Hahnemann era um médico muito descontente com a medicina que ele exercia na época. Uma medicina que nada tinha de resultados positivos. Os tratamentos propostos mais matavam do que curavam, né? Por exemplo, tratamentos feitos com arsênico, feitos com mercúrios, as grandes sangrias, mais lesionavam os pacientes do que curavam. Samuel Hahnemann então virou um médico totalmente descontente com a medicina do seu tempo. Aí ele passou a começar a estudar como os medicamentos agiam no organismo das pessoas. E foi através do uso de uma dessas substâncias que ele identificou que a substância que era utilizada para combater a malária provocou no organismo dele os mesmos sintomas da malária. Ora, se o que combate um problema é capaz de provocar o mesmo problema, daí surgiu o primeiro ponto de se entender o que era uma novidade na medicina, que era a homeopatia. A homeopatia vem do termo homeopatia. Homeo igual, patia doença. Aquele mesmo produto que é capaz de provocar um determinado conjunto de sintomas em um indivíduo, é capaz de curar não o indivíduo doente em doses homeopáticas. O farmacêutico homeopata explica ainda que a homeopatia foi trazida para o Brasil por um médico francês e hoje já conta com centenas de profissionais que utilizam esse tipo de medicina alternativa para trazer equilíbrio às pessoas doentes, inclusive veterinários e dentistas. 44 anos depois que a homeopatia foi criada na Alemanha, ela chegou no Brasil. Portanto, a homeopatia chegou no Brasil em 1840 por um médico francês chamado Benoît Mir. E a homeopatia chegou no Rio de Janeiro.
Então, praticamente, nós temos aí 170 anos que a homeopatia chegou no Brasil, e de um único médico que existia em 1840, hoje somos, no país, 15 mil médicos homeopatas. Além disso, são 3 mil farmacêuticos homeopatas, são 600 dentistas homeopatas e 500 médicos veterinários homeopatas. Até para espanto das pessoas, muitas vezes, que é até pouco difundido, que a homeopatia também é aplicada nos animais. Então a gente sabe que os resultados em animais, a homeopatia é fabuloso, com resultados surpreendentes, né? Muitos objetivam até que a homeopatia atua apenas psicologicamente nas pessoas. Mas não consta, talvez, nos estudos científicos que os animais também reagem psicologicamente aos medicamentos. Talvez eles não entrem nessa esfera, né? De maneira, então, que a homeopatia no Brasil ela é bem adiantada, bem desenvolvida. A homeopatia é uma especialidade médica desde 1980. É uma especialidade farmacêutica desde 1995 e está implantada no Sistema Único de Saúde, né, disponível para toda a população brasileira. A homeopatia também é aplicada pelos profissionais cirurgiões dentistas. Toda terapêutica que é medicamentosa, ela pode ser utilizada como terapêutica homeopática. Então, à medida que o dentista tem a necessidade de um medicamento para cuidar dos seus critérios dentro da clínica odontológica, ele pode utilizar a homeopatia com sucesso garantido, tanto igual quanto medicamentos alopáticos. Portanto, se a terapêutica é medicamentosa, a homeopatia tem a sua vez. A base da homeopatia, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só as plantas. Todos os reinos da natureza são utilizados para a fabricação dos medicamentos. Os reinos vegetal, animal e mineral participam ativamente do processo de cura de diferentes doenças, sem efeitos colaterais e cujos resultados podem ser considerados surpreendentes. No Rio Grande do Norte, nós temos 28 médicos homeopatas, um dentista homeopata, 2 médicos veterinários e mais de uma dezena de farmacêuticos homeopatas. A homeopatia no Rio Grande do Norte também é implantada como disciplina obrigatória no curso de farmácia. Aliás, desde 1952 é obrigatório o ensino de homeopatia nas faculdades de farmácia no Brasil. Então há uma disciplina de farmacoteca homeopática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de farmácia, de maneira que todos os semestres, pelo menos 45 farmacêuticos saem capacitados para atuar junto do medicamento homeopático. O especialista Edivaldo Micali esclarece também que a homeopatia é baseada em tratar uma doença com uma substância que produz numa pessoa saudável sintomas semelhantes aos que a pessoa doente apresenta. A medicina convencional acredita que o sintoma é causado pela doença, enquanto a homeopatia vê o sintoma como uma reação natural do organismo para curar a enfermidade. A maneira correta de um paciente utilizar um medicamento homeopático é a gente fazer o ciclo médico, medicamento, farmácia, né? Farmacêutico, né? De maneira que para encontrar um medicamento correto para um paciente é necessário uma consulta com um médico homeopata. A consulta homeopática ela é uma consulta demorada, porque o clínico homeopata ele investiga de maneira pormenorizada o paciente. A anamnese ela é muito cuidadosa. O médico homeopata busca sintomas peculiares desse paciente, de maneira que a homeopatia é um tratamento personalizado. Então, o caminho correto é o paciente procurar um médico homeopata, ou dentista homeopata, ou veterinário homeopata, fazer uma consulta, para que diante dessa consulta o médico homeopata, o clínico, chegue à conclusão do medicamento mais qualificado para aquele paciente naquele momento. De posse da receita, esse paciente vai até uma farmácia especializada em homeopatia e manipula o seu medicamento, né? Onde recebe as orientações do farmacêutico, que é a assistência farmacêutica. De maneira que, apesar do medicamento homeopático no Brasil ser um medicamento de livre dispensação, ele não exige receituário para ser comprado, porém, para ser utilizado, ele tem essa necessidade de ter esse aparato clínico farmacêutico em torno da sua utilização.
Os medicamentos homeopáticos preparados nas farmácias de manipulação são feitos de forma personalizada para o paciente e contêm quantidades muito reduzidas das substâncias originais chamadas potências, passando por todo um processo de energização. Quanto aos medicamentos homeopáticos, eles são originados dos 3 reinos da natureza: o reino animal, o reino vegetal e também o reino mineral. De maneira que todas as substâncias que nós temos na natureza, potencialmente, podem se transformar em um medicamento homeopático. O mais importante, como até já comentado, é que o medicamento homeopático ele sempre deve ter, no início da preparação, um processo de diluição. E após cada diluição é feita a potencialização ou a energização da preparação. Essa energização é feita através da trituração, que é a força do pispiro na parede do grau. Portanto, quando preparamos substâncias sólidas, essa é a trituração, a potencialização por trituração. Ou quando a preparação é líquida, essa potencialização pode ser feita por máquinas como essa, que imitam o movimento do antebraço, que é a sucção, é a potencialização manual ou a potencialização mecânica. Então, com essas informações agora, a gente vai para o próximo bloco, responder as perguntas das pessoas na rua. E a gente volta a falar sobre homeopatia com o farmacêutico homeopata Edivaldo Micali. Edivaldo, agora a gente vai responder as perguntas das pessoas na rua, tá? Vamos à primeira. A homeopatia cura todo tipo de doença? Sim, a homeopatia ela trata e cura a grande maioria das doenças. O que normalmente as pessoas imaginam é que pelo fato da homeopatia não ser um tratamento, não ser uma terapêutica ortodoxa, ou seja, ela não é uma terapêutica envolvida no sistema público de saúde de uma maneira ampla, é que ela acaba sendo indicada para tratamentos menores. Mas todo tipo de tratamento que ele é medicamentoso, a homeopatia ela se faz presente. Eu queria perguntar se esse tipo de remédio demora muito para fazer efeito. Essa é uma coisa curiosa, porque muitas pessoas imaginam que o tratamento homeopático é um tratamento demorado. Muitos dizem assim, eu gostaria de fazer um tratamento homeopático, mas pena que é muito demorado. É engano, isso não existe. O que acontece muitas vezes é que a pessoa já está fazendo um tratamento convencional, não resolveu o problema de saúde e um belo dia lembra que existe homeopatia. Evidentemente que esse tratamento homeopático agora vai demorar um certo tempo para resolver. Outro fato também é o tratamento de doenças crônicas. As doenças crônicas, a gente não tira o mal com a mão, a gente não tira rapidamente. As doenças crônicas tem que ser melhor trabalhado o processo doentio desse paciente. De maneira que a homeopatia é muito rápido o tratamento. Muitas vezes tiramos um paciente de uma crise de asma, coisa de minutos, é muito rápido, um vômito, uma diarreia, é muito rápido realmente. Então é uma ideia errônea que se tem, porque geralmente nesses casos da homeopatia demora um pouco mais, é quando ele pega o paciente no momento do seu desequilíbrio, no momento onde a doença é crônica, ou no momento onde o organismo está intoxicado e demora um pouco mais para o resultado. Mas esse é um mito que precisa ser quebrado. O tratamento homeopático é sim um tratamento rápido e seguro. Então a minha pergunta é, e eu acho que deve ser de muita gente que está nos assistindo agora, por que a alopatia é tão difundida e a homeopatia é usada por poucas pessoas ainda, principalmente aqui no Ocidente? O tratamento homeopático, ele é um tratamento muito barato. Pra você ter ideia, o preço médio de um medicamento homeopático aqui em Natal, ele está da ordem de R$ 14,50. O preço médio de um medicamento alopático, ele nem é imaginável, né, quanto uma pessoa gastaria num tratamento convencional. E também nós não temos o marketing farmacêutico em torno do medicamento homeopático. Se você for pegar a literatura científica, se você for pegar as bases de pesquisas hoje em torno de medicamento, é evidente que praticamente 70% do custo de um medicamento corresponde ao marketing. É a força de trabalho de marketing que faz com que o produto permaneça no mercado e seja utilizado por profissionais e pela população. Como a homeopatia não tem isso, nós reduzimos esse custo desnecessário, o que faz com que o custo seja muito, muito reduzido. Outro fato também é que o modelo farmacêutico homeopático no Brasil, ele é único no mundo. Ou seja, no mundo afora vigora a indústria do medicamento homeopático.
E praticamente 90% do medicamento homeopático consumido no Brasil, ele é todo manipulado. Portanto, ao fazer o medicamento de acordo com a receita e personalizado ao cliente, nós reduzimos esse custo drasticamente. Eu queria saber se o SUS está oferecendo remédio homeopático. Sim, o SUS oferece homeopatia. Em vários estados do país, a homeopatia já está implantada e funcionando. No Rio Grande do Norte, ela está implantada, porém ainda não funcionando. O que depende no Rio Grande do Norte, porque a legislação que incluiu as práticas integrativas e complementares no sistema público de saúde do Rio Grande do Norte, ela é do final do mês de junho. Foi incluída homeopatia, fitoterapia, águas termais, crenoterapia, que é terapêutica através das águas minerais, e também acupuntura. Essas 5 terapêuticas estão disponíveis para a população. Porém, é necessário um período inicial de implantação, onde precisamos preparar profissionais e alocar recursos para aquisição de medicamentos e equipamentos. Mas eu acredito que nos próximos 2 anos a homeopatia já vai estar em pleno funcionamento do Rio Grande do Norte, juntamente com outras práticas integrativas e complementares. Edivaldo, obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu já sou fã da homeopatia e agora pretendo usar mais, até porque quando a gente vai aos médicos, na maioria das vezes eles prescrevem o alopático, né? E a gente acaba sendo vítima desse mercado todo que existe. Mas eu sei que a homeopatia é antiga e realmente surte um grande resultado para uma vida mais saudável. Obrigada. Sim, a homeopatia ela tem um lugar de destaque enquanto terapêutica, mas é conveniente a gente lembrar também que a alopatia é um tratamento bom e importante. Se nós não tivéssemos alopatia, o mundo seria muito pior hoje. Só que a alopatia também tem os seus descaminhos. Nós temos um mercado, né, que ele está muito mais à frente, às vezes, que a necessidade da população de um medicamento. Mas a homeopatia, ela é um gigante que ainda está adormecido, aos pouquinhos está se levantando. Eu observo que a população, ela está muito cansada de enfrentar efeitos colaterais, tratamentos não resolutivos, né? De maneira que uma boa parte da população tem acordado para essa necessidade de mudanças dos paradigmas para os tratamentos de saúde. E quando a gente pensa nesse sentido, a homeopatia é um caminho, não tenha dúvida, né? A gente resgata o uso racional de medicamento, a gente resgata uma redução do mercado diante dos tratamentos e diante do medicamento, a gente também resgata a cura de determinados problemas que muitos medicamentos alopáticos não chegam a ter esse resultado. De maneira que eu acredito muito que a homeopatia é realmente a terapêutica do futuro. Ela já é hoje, mas eu digo, ela será uma terapêutica do futuro no sentido da amplitude que ela precisa ter e da necessidade que a população precisa em relação aos medicamentos seguros e corretos para cuidar da saúde. Então, com essa mensagem da força da homeopatia, a gente encerra o programa Vida Saudável de hoje com o desejo de que todos tenham uma semana muito saudável.